Olá, gente querida. Eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: há males que vêm para o bem? E Deus, onde fica nessa história? Pois é, eu já começo dizendo assim: coitado de Deus, tudo é culpa de Deus. Tudo que nos acontece a gente coloca onde? Na conta de Deus. Olha só, tem gente que diz assim: Neuza, eu estou tão endividado, eu rezo tanto e Deus não faz nada por mim. Você também já deve ter escutado pessoas dizendo assim: perdi meu emprego, e onde estava Deus nessa hora? Meu casamento terminou, e por que Deus não me ajudou? Meu filho está nas drogas, Neuza, cadê Deus para me ajudar? E por aí vai, tantas vezes nós escutamos isso. A gente acaba querendo colocar nas costas de Deus uma responsabilidade que é nossa e vamos dizendo: é culpa de Deus. Eu aprendo muito com as histórias, com os casos que eu escuto das pessoas que me procuram para conversar. Como que essas pessoas me ensinam? Eu sei que elas chegam até a mim para receber uma oração, para fazer um desabafo, mas quando elas saem, eu fico com uma grande lição. Há muitos anos, veio uma senhora aqui em casa conversar comigo, ela até veio buscar oração. E essa pessoa me contava que ela estava muito revoltada com Deus, que ela não estava conseguindo mais fazer oração. Porque a filha dela tinha sido presa, tinha mais de um ano, agora ela já ia sair. Ela tinha sido presa há mais de um ano e ela me dizia assim: Neuza, eu rezo tanto. No momento da prisão da minha filha, onde estava Deus? Por que Deus não fez nada? Eu sei que ela escolheu um caminho errado, que, como dizem os meus vizinhos, ela escolheu um caminho até para a morte, que é um caminho que leva as pessoas à morte. E ela foi me contando a história, revoltada com Deus. E enquanto ela estava contando a história, eu tive uma visão. Sabe aquelas visões que a gente tem claras, mas claras? Eu tive uma visão. Naquele momento eu vi uma cancela descendo assim de uma só vez. Sabe aquelas cancelas de shopping center, aquelas cancelas que tem nas garagens, né? Quando você está chegando com o carro, a cancela baixa assim, você não pode passar. Parou. E aí eu tive a visão daquela cancela. E ela foi me contando o caso. Enquanto ela foi contando o caso, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Eu entendi que no momento daquela prisão, a mão de Deus desceu e falou: daqui para frente você não vai passar mais. Esse recolhimento na prisão, que não é o melhor lugar, mas foi uma forma de parar essa menina. E aí, quando ela terminou de me contar, eu compartilhei com ela essa visão e falei para ela: será que não foi naquele momento a mão de Deus falando: daqui para frente, minha filha, você não vai passar mais? Será que não poderia ser isso? O caminho que ela escolheu não é um caminho de morte, não é um caminho difícil, não é um caminho perigoso? Aquela mãe e aquela filha precisavam enxergar além das grades, precisavam enxergar além daquela prisão. Eu sei que no final da conversa, aquela senhora disse para mim assim: Neuza, realmente há males que vêm para o bem. Então, ela foi embora. Aquela senhora foi embora, mas a lição ficou comigo, a lição ficou aqui em casa. Eu aprendi com a lição daquela cancela. Quando algo não dá certo na minha vida, quando eu faço algum empreendimento, eu quero fazer alguma coisa e aquilo não dá certo, eu entendo como uma cancela dizendo: não é esse o caminho, pare. Não é esse o caminho. E aí não fico murmurando e não fico reclamando. Eu entendo que verdadeiramente não era esse o caminho, que o caminho poderia ser outro. Aquela senhora foi embora, mas eu fiquei com o quê? Com aquela visão. Eu entendi que verdadeiramente há males que vêm para o bem e que a gente não tem simplesmente que ficar murmurando e reclamando, porque simplesmente pode ser a vida nos dando uma mãozinha. Pode ser o universo nos dando um empurrãozinho. Pode ser realmente Deus te dizendo: o caminho não é esse.
nós precisamos também enxergar além da nossa dor, enxergar além dos nossos males e entender e escutar o que é que está reservado para nós. Tem uma música do Roberto Carlos que diz assim: além do horizonte deve haver um lugar bonito para se viver em paz. E aí a gente traz para a nossa vida, aí a gente pode dizer, além da minha dor, além dos meus males, deve ter e tem um lugar bonito para se viver em paz. E esse lugar sou eu, é você que tem que construir esse lugar. E aí eu quero ler um verso dessa canção do Roberto Carlos. Um verso que falou muito comigo. E eu tenho certeza que esse verso vai falar também com você. Se você prestar bastante atenção, esse verso também poderá falar muito com você. Ele diz assim: aproveitar a tarde sem pensar na vida. Andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo sem censura. Gozar da liberdade de uma vida sem frescura. Olha que interessante. Aproveitar a tarde sem pensar na vida. Quanto tempo você não aproveita uma tarde de você com você? Quanto tempo você não aproveita uma tarde sem ficar pensando na vida, sem ficar pensando nos boletos, nas contas a pagar, sem ficar pensando nos problemas, porque muitas vezes a gente sai para fazer companhia para alguém, a gente sai para fazer uma compra, para fazer um pagamento, a gente sai para trabalhar, mas a gente não sai com a gente mesmo, a gente não aproveita uma tarde sem pensar na vida. Isso é muito importante a gente refletir. Depois ele diz, andar despreocupado, sem saber a hora de voltar. Nós somos tão escravos da hora, nós somos tão escravos do relógio, que nós já saímos de casa preocupados com a hora de voltar. A gente não curte de verdade aquele tempo. Depois ele vai dizer, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. E nós, às vezes, somos tão frescos, tão cheios de frescuras, não é verdade? E a vida fica tão mais leve quando nós deixamos de lado a frescura. Quer ver um exemplo simples? Eu quero ir ali na padaria de chinelo. Aí eu penso assim, vou nada. Vai que eu encontro com o João. O que o João vai pensar de mim? Ou seja, é uma vida de frescura, preocupado com o que o outro vai pensar da gente. Eu quero sair sem maquiagem, estou cansada de maquiar. Mas eu não vou sem maquiagem não, vai que eu encontro com a Maria. O que a Maria vai falar da minha pele? O que a Maria vai falar de mim? Frescura pura. Ou então a gente diz pra gente mesmo, né? Eu não quero que fulano nem fulana me vejam assim ou me vejam assado, porque eu quero ser assim, não quero decepcionar ninguém. Ou seja, eu acabo vivendo de frescura em frescura e não vivendo essa liberdade que a vida me dá. A liberdade de viver uma vida sem frescura. Nós precisamos enxergar além das frescuras. Nós precisamos enxergar além das dores. Nós precisamos enxergar além dos males que nos aconteçam na vida. Porque além do horizonte, como diz Roberto Carlos, deve haver um lugar bonito para se viver em paz. Porque além das nossas dores, além dos nossos males, existe sim um lugar, um tempo de paz, reservado para mim e reservado para você. E somos nós que temos que construir esse lugar. E somos nós que temos que fazer o nosso tempo. Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir sobre isso? E se você gostou, só tem um jeito que eu posso ficar sabendo se você gostou. E que o YouTube também possa entender que esse vídeo valeu alguma coisa. É quando você clica no dedinho positivo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém, deixa o seu comentário, que eu amo ler os comentários.
e espera por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração. Fique em paz.